Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 30 de abril. Tribunal Especial Misto tem maioria para impeachment de Wilson Witzel no cargo de governador do Rio de Janeiro. Ele é acusado de desviar verbas da saúde do Estado. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Ministro Alexandre de Moraes pede informações ao TSE sobre empresas acusadas de divulgar notícias falsas e sobre repasses do fundo partidário ao presidente do PTB, Roberto Jefferson. Liminar da Justiça Federal em São Paulo impede o governo federal de promover campanhas publicitárias para tratamento precoce contra a Covid-19. Conselho Nacional de Justiça lança rede de altos estudos em audiência de custódia. E a gente começa o jornal de hoje ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem as informações sobre o julgamento do impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O julgamento segue no Rio de Janeiro. Neste momento, o placar é de 8-0 pelo impeachment do governador afastado, Wilson Witzel. A votação ocorre em um tribunal especial misto, formado por 5 desembargadores e 5 deputados estaduais. Só lembrando que Wilson Witzel foi afastado do cargo em agosto do ano passado por determinação do STJ. Ele foi denunciado por desvios de recursos na área da saúde. A defesa dele chegou a recorrer ao Supremo para tentar impedir essa votação. Mas o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido e a votação está ocorrendo normalmente. Se continuar com esse placar, ele pode ser afastado definitivamente do cargo. Só lembrando que ele ainda responde a outras 2 denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal no STJ por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e associação criminosa. William. Ok, Marta, obrigado. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral informações sobre empresas acusadas de divulgar fake news. O ministro Alexandre de Moraes pediu informações do Tribunal Superior Eleitoral sobre pagamentos declarados por candidatos ou partidos políticos nas eleições de 2018 e 2020 a 6 empresas de tecnologia. No TSE, essas empresas são alvos de 2 ações de investigação judicial eleitoral. O pedido do ministro faz parte do inquérito do Supremo que apura a divulgação em massa de fake news contra a corte por redes sociais e aplicativos. Segundo o ministro, as ações no TSE se baseiam na imputação de possível existência de disparos em massa de mensagens com conteúdos falsos em favor ou contra determinado candidato ao pleito de 2018 e com modus operandi em tese extremamente semelhante ao investigado no inquérito do STF. E alegou que diversas empresas foram oficiadas para prestar informações sobre o disparo em massa de mensagens pagas por apoiadores políticos dos então candidatos à eleição de 2018. Mas a simples resposta de ofícios não foi suficiente para a apuração da existência ou não de ilegalidade. Alexandre de Moraes pediu o compartilhamento integral das ações do TSE ao relator e corregedor-geral eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão. Também solicitou ao Tribunal de Contas da União dados sobre possíveis pagamentos da administração pública às empresas de tecnologia. O ministro determinou que 7 funcionários das empresas sejam ouvidos no prazo de 15 dias. E o ministro Alexandre de Moraes também solicitou ao TSE informações para saber se Roberto Jefferson, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, usou repasses do fundo partidário para disseminar fake news na internet. A decisão atende a um pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil no inquérito que apura, entre outros pontos, a divulgação de notícias falsas sobre o STF. Roberto Jefferson é acusado pela OAB de fazer uma campanha sistemática de disseminação de notícias falsas nas redes sociais dele, no Twitter e no Instagram. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news no STF, quer saber do Tribunal Superior Eleitoral se nas prestações de contas do PTB dos últimos 5 anos houve repasse de dinheiro ao presidente da legenda ou mesmo a alguma empresa vinculada a ele. E se em caso positivo, qual teria sido a destinação desses valores? De acordo com o ministro do Supremo, as declarações de Jefferson extrapolam os limites da liberdade de expressão
e atacam as instituições democráticas e a imprensa. Alexandre de Moraes também destacou que a atuação do ex-deputado vai além dos limites no âmbito eleitoral, levando em conta a suspeita da OAB de que o fundo partidário estaria financiando os ataques ostensivos e reiterados às instituições democráticas. O ministro ainda notificou a Corregedoria e a Procuradoria-Geral Eleitoral para a adoção das medidas cabíveis. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo invalidou trechos da Constituição do Acre que permitiam a intervenção dos municípios que atrasassem o pagamento de empréstimo garantido pelo Estado sem motivo justo. E também nos casos de prática comprovada de atos de corrupção na administração municipal. Por unanimidade, os ministros acompanharam a relatora, a ministra Carmen Lúcia, para reafirmar o entendimento da Corte de que não cabe às constituições estaduais alterar os casos de intervenção nos municípios. A Justiça Federal em São Paulo proibiu o governo federal de fazer propaganda sobre o chamado tratamento precoce para a Covid-19. A decisão determina ainda que influenciadores digitais contratados pela União publiquem mensagens nas redes sociais para desencorajar o tratamento. A decisão é da juíza Ana Lúcia Petri Beto, da 6ª Vara Civil Federal de São Paulo, e atende a um pedido de liminar feito em uma ação popular. De acordo com a autora, o governo federal, por meio de uma agência, contratou influenciadores digitais para incentivarem as pessoas a buscarem pelo chamado tratamento precoce em caso de suspeita de contaminação pelo coronavírus. Segundo a ação, 4 influenciadores teriam recebido R$23 mil para fazer a divulgação. Em resposta à Justiça, a União argumentou que a campanha pretende apenas estimular as pessoas a buscarem atendimento médico assim que desenvolverem os primeiros sintomas da Covid-19 e que jamais patrocinou qualquer campanha publicitária que incentivasse o tratamento precoce. Na decisão provisória, a juíza determinou que a Secretaria de Comunicação do Governo Federal se abstenha de patrocinar ações publicitárias por qualquer meio que seja que contenham referências diretas ou indiretas a medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, especialmente com expressões como tratamento precoce ou kit Covid. A magistrada também deu prazo de 48 horas para que os 4 influenciadores contratados publiquem em seus perfis oficiais mensagem de esclarecimento indicando que não endossam a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada. O Partido dos Trabalhadores pediu que o STF determine liminarmente a adoção de providências urgentes para conter a Covid-19. Em ação apresentada hoje ao Supremo, o PT alega que há omissão inconstitucional do governo federal no combate à pandemia. Para o partido, a decisão da Corte seria necessária para conter as aglomerações e circulação de pessoas. A ação pede ainda que seja assegurada uma compensação econômica aos setores que vierem a ser afetados pelas medidas restritivas de alcance nacional. O relator do processo, o ministro Marco Aurélio. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou a exclusão de candidato em concurso para o cargo de delegado da Polícia Federal. Durante o processo de seleção, ele não relatou diversas ocorrências policiais envolvendo o nome dele. Na preparação para alguns concursos públicos, a prova escrita não é o único desafio. Em certos casos, é preciso superar o teste de aptidão física e também apresentar boa conduta. No concurso para delegado da Polícia Federal, por exemplo, a chamada investigação de vida pregressa e social é feita. E foi justamente nesta etapa que um candidato foi excluído da seleção no Distrito Federal. Ele tinha ocorrências registradas por suposta prática de crime de ameaça contra a ex-namorada, por desacato, por problemas no trânsito e desentendimentos com pessoas com quem se relacionou. A existência de ocorrências policiais, algumas até quando o concurso já estava em andamento, desabonaram a boa conduta exigida para o cargo. E para agravar a situação, o candidato ainda omitiu tais informações. Na tentativa de ser nomeado e empossado no cargo, o candidato entrou com uma ação na Justiça Federal em Brasília. Alegou que as ocorrências são documentos inquisitivos, meros relatos, e que, como não há condenação criminal, sua exclusão do concurso violaria o princípio constitucional da presunção da inocência. Ele acrescentou que não omitiu informações, apenas relatou o que se lembrava. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
E a quinta turma destacou que a omissão dos registros já seria suficiente para excluir o candidato do concurso, além da série de ocorrências no nome dele. Os magistrados ressaltaram que o cargo de delegado é de grande envergadura e que, como os ocupantes agem em nome do Estado, é importante que mantenham boa conduta. E veja a seguir, STJ decide que falta de estoque não impede o consumidor de exigir entrega do produto anunciado. Depois do intervalo. A Constituição protege o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a falta de estoque não impede o consumidor de exigir a entrega do produto anunciado. Os ministros decidiram que o consumidor só não poderia exigir a entrega do produto anunciado caso ele tenha deixado de ser fabricado e não exista mais no mercado. Já se o fornecedor não entregou o produto, mas ainda tiver como fazê-lo, mesmo precisando adquiri-lo em outras empresas, fica mantida para o consumidor a possibilidade de exigir o cumprimento forçado da obrigação prevista no Código de Defesa do Consumidor. Com esse entendimento, a terceira turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que após o descumprimento da entrega de mercadoria comprada pela internet em razão da falta de estoque, entendeu que a cliente não poderia optar pelo cumprimento forçado da obrigação, devendo escolher entre as demais hipóteses previstas no Código de Defesa do Consumidor, como aceitar produto equivalente ou rescindir o contrato com restituição da quantia paga. No STJ, a relatora do recurso da consumidora, a ministra Nancy Andrighi, explicou, entre outras coisas, que em caso de descumprimento no fornecimento da oferta veiculada, o consumidor pode escolher livremente qualquer das opções do dispositivo legal. Além disso, com base em lições da doutrina, a ministra ponderou ainda que a única hipótese que autorizaria a exclusão da opção pelo cumprimento forçado da obrigação seria a inexistência do produto de mesma marca e mesmo modelo no mercado, caso não fosse mais fabricado. Por falta de autorização do Comitê Olímpico Brasileiro, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou o registro da marca de álcool Fogo Olímpico. Os ministros da quarta turma declararam nulo o registro da marca Fogo Olímpico, usada por uma empresa fabricante de álcool. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, os sinais relacionados às Olimpíadas têm proteção e só podem ser reproduzidos ou imitados com a autorização do Comitê Olímpico Brasileiro. O recurso ao STJ teve origem em ação ajuizada pelo Comitê Olímpico contra a empresa e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, com pedido de declaração da nulidade do registro da marca Fogo Olímpico. O comitê alegou ter direito privativo do uso de símbolos olímpicos e das expressões Jogos Olímpicos e Olimpíadas. O juiz de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da Segunda Região negaram o pedido, por entenderem que as atividades desenvolvidas pelo COB e pela fabricante são totalmente distintas e, por isso, deveria prevalecer o princípio da especialidade, que assegura a proteção de marca dentro do mesmo ramo de atividade. No STJ, o relator do recurso especial, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o registro da marca confere ao seu titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e tem por objetivo impedir terceiros de usarem sinais idênticos ou semelhantes. O ministro Salomão ressaltou que a Lei 9.615, de 1998, conhecida como Lei Pelé, deu ao COB a propriedade exclusiva de seus símbolos e das denominações Jogos Olímpicos e Olimpíadas, sendo proibido o registro e uso para qualquer fim de imitação ou reprodução de tais signos distintivos sem a prévia autorização. A quarta turma seguiu o entendimento do relator e deu provimento ao recurso especial para anular o registro da marca de álcool. E a Corte Especial do STJ decidiu que o julgamento sobre a interdição de presídios cabe à primeira sessão do tribunal. Os ministros da Corte, por unanimidade, decidiram que cabe à Seção de Direito Público julgar controvérsias relacionadas à interdição de estabelecimentos penais.
A decisão foi proferida em um conflito de competência entre a primeira e a terceira seção em um recurso em mandado de segurança interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a interdição parcial do presídio de Passos, no interior do estado. Na origem, o Tribunal Mineiro determinou a interdição parcial da unidade prisional diante da superlotação carcerária. O relator do conflito de competência, ministro Francisco Falcão, afirmou que, conforme jurisprudência do STJ, a competência dos juízes da execução penal para fiscalizar e interditar presídios tem natureza administrativa. Para o ministro, trata-se de matéria juridicamente enquadrada na esfera do direito público, sendo, portanto, competente para julgamento a primeira seção, nos termos do regimento interno do STJ. E no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça lança rede de altos estudos em audiência de custódia. Voltamos já. A importância da Constituição Federal brasileira é que, além do fato de ela ser a lei maior do país, discutida e aprovada pelo Congresso Nacional, ela trata da organização política, social e administrativa do Estado brasileiro, a divisão e competência dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ela estabelece ainda os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, lançou hoje a rede de altos estudos em audiências de custódia. A iniciativa permanente vai reunir magistrados para a troca de experiências sobre o tema. A audiência de custódia é a apresentação rápida do preso ao juiz para avaliar a legalidade da detenção. Nela, o magistrado também verifica a necessidade de manter a prisão ou se a converte em medidas cautelares. Isso é uma forma de evitar prisões abusivas e, ao mesmo tempo, a superlotação nas cadeias. O procedimento está previsto em pactos e tratados internacionais de direitos humanos e se tornou obrigatório no Brasil em 2015, após a edição de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Nos primeiros 4 anos de implantação, foram realizadas 652 mil audiências de custódia, por pelo menos 3 mil juízes. Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal vem realizando estudos sobre a ferramenta jurídica. E hoje, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, lançou a rede de altos estudos. O objetivo é reunir de forma permanente magistrados para trocar experiências para melhorar os procedimentos. Nós temos um robusto trabalho na produção de conhecimento a partir de audiências de custódia, que é, digamos assim, um tema que nós procuramos dotar o judiciário de um melhor instrumental para agir no exercício da justiça inerente a esses casos. É importante nós fazermos um registro histórico no sentido de que foi, de minha lavra, a primeira decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a constitucionalidade e a obrigatoriedade desse procedimento. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou que a discussão para aprofundar e melhorar o sistema de audiência de custódia é cada vez mais necessária para garantir o respeito a princípios fundamentais da igualdade e dignidade humana. O conhecimento já acumulado e as boas práticas identificadas servirão para aperfeiçoar cada vez mais a intervenção do Poder Judiciário nesses atos tão essenciais para assegurar o direito maior, que é o direito da liberdade. O evento de abertura hoje marca uma série de discussões online que vai até junho. A segunda edição já está marcada para a próxima sexta-feira, dia 7 de maio. A formação dessa rede de altos estudos faz parte do programa Fazendo Justiça do CNJ, em parceria com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e com o Departamento Penitenciário Nacional. O programa Fazendo Justiça atua para descobrir e solucionar problemas estruturais dos presídios do Brasil. Contestar, verbo muito usado no direito, que significa não aceitar como válido um entendimento ou fato. Por isso, uma das batalhas mais marcantes do Brasil ganhou o nome de Guerra do Contestado.
Conheça essa parte da nossa história em mais uma reportagem da série sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República. Extração de madeira, erva mate, posse irregular de terras, camponeses desempregados, demarcação de território entre os estados de Santa Catarina e Paraná, interesse de estrangeiros em exploração dos recursos naturais, a construção da estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul e até a interferência de monges. Tudo isso motivou uma das guerras mais importantes da história do Brasil, logo após a proclamação da República, a Guerra do Contestado. Contestado por quê? Porque contestava uma grande região de terras ricas em madeiras nobres, herbais, araucárias. Então, houve um interesse muito grande, inclusive o capital estrangeiro interferiu nisso, fazendo aquisição de terras e construindo a estrada de ferro. Oficialmente, a guerra entre os camponeses e os estados do Paraná e Santa Catarina ocorreu entre 1912 e 1916. Mas a história nos mostra que os conflitos começaram antes, na época do Império. E assim que o Brasil se tornou república, por falta de leis que estipulam claramente os limites de demarcação de território, o caso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar da Constituição da época determinar que a competência para analisar esse tipo de conflito era do Congresso Nacional. A ação originária número 7, que foi uma reivindicação de posse, Santa Catarina queria que o Paraná respeitasse os limites que ele entendia que eram provenientes desde aquela época do Império, desde a época de 1820, quando o termo de Lages foi incorporado. Ele foi desmembrado de São Paulo e incorporado a Santa Catarina. Foram várias contestações dos dois estados sobre decretos de demarcação de terras e direitos de exploração, envolvendo até o interesse de países como Estados Unidos e Argentina, até que a Suprema Corte julgou que a região era de domínio de Santa Catarina. Mas a questão não foi apaziguada com a decisão do STF e começaram os conflitos armados. Foram 4 anos de guerra que resultaram na morte de 1.500 jagunços e 111 militares, segundo registros da época. A Guerra do Contestado é considerada a revolta mais sangrenta do século XX no Brasil e só teve fim em 1916, depois da interferência do governo federal por meio do Exército. Foi o último combate na cidade de Timbó Grande. E daí, quando dizimaram em torno de 5.000 casebres. Veja quanta gente, quanta gente. Os que não morreram pela atrocidade da guerra, morreram, como é que se diz, correndo para o mato, de fome, alguns doentes. Diante da devastação, ficou a lição para o jovem Brasil República, a separação dos poderes. Eu acredito que realmente a análise foi feita achando que a questão é mais político-social do que jurídica, né? E ao judiciário não cabe entrar nessa discussão e entrar na solução desses problemas. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Até segunda.